Muito bem, já estamos de volta, quarto bloco do Estilo de Vida, agora também para falar de um assunto muito feminino. Muitas mulheres ficam bastante sensíveis no período pré-menstrual e nos dias da menstruação. Para algumas, a famosa TPM é um tormento, já outras não sofrem tanto assim. Por que isso acontece? Qual realmente o ciclo correto da menstruação? Dicas que vamos dar agora no quadro de Bem com a Vida. Bom, quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a Raquel Braga, ela que é ginecologista e já está aqui. Raquel, muito bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda ao programa. Eu sei que você já fez um parto hoje, não é? Então a Raquel veio correndo para cá. Agradeço a participação. Bom, então vamos lá começar. O ciclo menstrual varia de mulher para mulher e até mesmo em uma só, não é isso? Sim. Qual é a duração correta, que é a mais correta realmente do ciclo menstrual? Então, numa mulher adulta, a média da duração do ciclo é de 28 a 35 dias, né? E aí a gente tem que considerar assim que as meninas, adolescentes, quando menstruam, elas têm uma irregularidade menstrual muito grande. Isso é devido que provavelmente elas façam ciclos anovulatórios, ou seja, elas não ovulam nesses primeiros ciclos, primeiros 5 até 7 anos de ciclos menstruais. E a duração é essa, em torno de 28 até 35 dias. E quais características, Raquel, podem levantar o questionamento de que uma mulher pode estar com ciclo menstrual anormal? Então, toda mulher ela deve anotar o primeiro dia da sua menstruação. O primeiro dia é aquele dia que vem aquele sinalzinho de sangue na calcinha. Então, aquele primeiro dia. Toda vez que você vá ao ginecologista, ele vai perguntar os últimos ciclos. Então, você, por essas anotações, 3, 4 meses, a gente vai ter uma característica do que vem a ser o ciclo dessa mulher. Então, se vai estar variando em torno de 28, 30 dias, essas variações de 2 a 3 dias são variações assim bem aceitáveis e vai ficar irregular, a gente vai chamar de ciclo irregular, quando ele fugir da característica daquela pessoa, daquela mulher. E não assim um padrão que seja um padrão para todo mundo, né? Que o seu funcionamento, por isso que é importante você anotar o teu ciclo, o primeiro dia do ciclo, que é o primeiro dia que sangra, e ter isso registrado pelo menos uns 6 meses, para a gente registrar qual que é o teu padrão, qual que é o teu normal. E serve até também quando se você precisar de uma consulta com o ginecologista e mostrar para ele já ir analisando e ver um possível diagnóstico. Exatamente, como que está o seu padrão nos últimos 6 meses. Isso é super importante e bem assim relevante numa consulta. Por que algumas mulheres, doutora Raquel, sentem dores nas mamas, cólicas durante a menstruação? Tem como falar algumas dicas pra gente para evitar esse tipo de problema? Às vezes a gente se sente muito inchada, não é? Então, isso aí tem a ver com o nosso ciclo menstrual. Que a primeira fase do ciclo, que é uma primeira fase que é de estrogênio, que é uma liberação de hormônio feminino. E a segunda fase é de progestágeno, que é um hormônio que ele tem essas características de no corpo da mulher produzir uma retenção, uma certa retenção de líquido. Pode estar associado com dores nas mamas, as mamas podem aumentar o volume. Então, assim, não só o corpo todo, uma retenção de 2 até 3, algumas mulheres até 4 litros. Essa retenção, às vezes, pode estar associada com mudanças, alterações do humor, né? A mulher pode ficar mais irritada, mais deprimida, mais chorosa. Então, essas mudanças todas têm a ver com essa segunda fase do ciclo menstrual, que aí tem que prestar atenção nesse sentido. Diminuir a ingesta de café, sal, doce demais e praticar atividade física. Evitar doce? Na medida do possível, porque essa fase tem uma baixa de serotonina, então geralmente as mulheres têm uma vontade maior de doce. Mas existem algumas fórmulas que a gente pode mandar fazer com substância, por exemplo, magnésio, que ajuda a diminuir um pouquinho essa vontade de doce. E o chocolate? É verdade que o chocolate pode ajudar a combater esses sintomas da menstruação? Pois é, a gente tem que pensar assim, que se o chocolate ele aumenta a serotonina, ele pode ajudar, mas que tem que ter atenção para aqueles chocolates que tem mais cacau e menos açúcar. De cacau. Exatamente. Né? E a recomendação é de 30 gramas. E pouquinho. Não daqui a pouco vai comer muito chocolate para ajudar a TPM e vai ficar obesa. É verdade. Quanto de sangue nós mulheres perdemos durante a menstruação, doutora? Pois é, o aceitável é em torno de 30 a 80 ml de sangue, né?
Agora é difícil quantificar isso em medidas. Até 80? Até 80. Acima de 80 a gente considera sangramento uterino anormal. Nossa, isso é... Que é uma média de... A mulher fica de em torno de 30 a 80 ml por ciclo, podendo durar de 3 até 6 dias a duração normal desse ciclo. Aquela famosa tabelinha que há muito tempo atrás era bastante usada pelas mulheres, como essa tabelinha, ela realmente funciona e como é que se faz essa tabela de forma correta? Pois é, né? As primeiras perguntas foram sobre irregularidade menstrual. Então, assim, a gente vê que a mulher, ela pode oscilar o ciclo menstrual e algumas coisas podem interferir na duração, retardo ou não de ovulação, de acordo, às vezes, com algum problema emocional, algum estresse. Tudo isso pode alterar o ciclo menstrual. E a tabela, ela é feita em função desse ciclo. Então, o que acontece nesse ciclo menstrual que possa ajudar aqui? Então, os nossos ovários, eles produzem um hormônio que na primeira fase do ciclo vão espessar essa membraninha aqui, que é um endométrio, para receber o óvulo fecundado. Que a função da gente menstruar e a função desse preparo nessa primeira fase é exatamente isso. Quando isso não acontece, aí vai formado aqui um corpo lúteo que vai fazer a segunda fase, que é a progesterona, e vai descamar isso em forma de sangramento, certo? Aí, durante esse pico de estrogênio que vai se dar a ovulação com o preparo desse endométrio, o que acontece que a gente observa? Existe a mulher, isso aqui na vagina, ela vai observar a alteração do muco. O muco cervical, se vocês observarem, na metade do ciclo, mais ou menos 14 dias após o primeiro dia da menstruação, ele vai ficar com uma ligazinha, parecendo uma clara de ovo percebido aqui no introito vaginal. Então, a mulher, para fazer uma tabelinha, ela tem que conhecer o seu corpo de uma maneira muito intensa, conhecer esse muco e tentar perceber esses dias, que são os dias férteis. É difícil. Difícil, ainda mais que nós estamos sujeitas a estresses e alterações e modificações desse ciclo. Então, não é um método considerado seguro. 100% seguro. E aí tem que tomar, assim, nós não ficamos só em casa, a gente tem sujeita a vários estresses, várias alterações, e aquela coisa de ficar se percebendo, às vezes nós não temos tanto tempo, e isso pode interferir bastante, ter muitos filhos indesejáveis, e não é o caso. Hoje em dia a gente tem planejamento, né? É verdade, hoje em dia tudo é feito à base do planejamento. Bom, doutora Raquel, durante a gravidez, a mulher, ela não menstrua, não é? Se acontecer da mulher menstruar durante a gravidez, é necessário procurar ajuda médica? É normal isso? Então, a mulher não menstrua durante a gravidez, porque ela não vai ovular, né? Agora, se ocorrer algum sangramento percebido na calcinha e tudo, a gente tem que identificar qual a causa. E as causas são determinadas de acordo com a fase da gravidez, que é o primeiro trimestre. As causas mais comuns são sangramento de implantação, que é quando o embrião está implantando no endométrio. Pode ter um sangramento com ameaças de aborto, né? Que às vezes a fase de progesterona não está legal para segurar o embrião. Então, assim, tem várias causas. Segundo trimestre são outras causas e terceiro trimestre descolamento de placenta baixa, placenta prévia. Então, tem uma série de sangramentos. Sangramento em gravidez é preocupante, é sinal vermelho, aí procurar obstetra, procurar hospital. Por que algumas mulheres têm uma menstruação assim um pouco pastosa, um pouco mais escura? Por que isso pode acontecer? Então, aquele endométrio que ficou durante aquela fase que a gente falou, né? Que assim, ele é produzido, ele fica espesso. Para receber, ele fica espesso, ele fica cheio de vaso para receber o resultado da fecundação, que é o embrião. Aí, quando acontece desse sangramento, às vezes tem um sangramento um pouquinho fora da hora. E esse sangramento, ele vem espesso, parecendo um chocolate, uma coisa mais, antes de ser aquele sangramento vivo. Porque descama essa camada grossinha, vai ficar a basal. Aí quando fica a basal, que vai ficar aquele sangramento vivo, aquele vermelho vivo. Temos uma pergunta aqui de uma telespectadora, não se identificou. É verdade que manter relações sexuais durante a menstruação a pessoa não vai engravidar? Provavelmente não.
Tem que lembrar que a ovulação, às vezes, ela pode ocorrer em determinadas situações. Por exemplo, emoções fortes, estupro, às vezes até um orgasmo, alguma coisa muito mais forte, e esporadicamente pode ocasionar ovulação. Então, assim, 100% seguro não tem como a gente falar. Porque o corpo, às vezes, ele pode surpreender e já foi constatado que, por exemplo, emoções fortes podem desencadear uma ovulação. E é importante também lembrar e enfatizar a importância do preservativo, não é? Sempre preservativo. Não é porque está passando por esse período mensal que você vai deixar o medo de lado e manter uma relação sexual sem preservativo. Pode acarretar muitas doenças, Com certeza. Então tá. Bom, eu agradeço a sua participação aqui no Estilo de Vida. Nosso tempo é curto. Agradeço bastante. Fique à vontade para suas considerações finais. O nosso papo calcinha, que eu sempre falo aqui, quando a doutora Raquel vem nos visitar, sobre menstruação, sobre TPM também, que irrita bastante. Foi maravilhoso. Obrigada. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Tá ok. Muito obrigada. Tenha um ótimo dia e até a próxima. Nós vamos convidá-la novamente, viu? Bom, e o Estilo de Vida vai para o intervalo agora, mas é muito rápido. Já voltamos com as notícias de hoje, voltamos aí com os destaques do Jornal do Comércio de hoje também e muito mais. Você não saia daí que voltamos já já.